Galerinha, boa tarde, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, segundaça, na companhia do meu amado mestre, professor Wagner Lobo, meu querido amado prof, para mandar aquela super revisão para vocês do ensino fundamental. Feito o pedido atendido aqui com o mestre Wagner Lobo. Fala galera, primeiro com relação à prova do ensino médio, não tem resolução, não tem CONTRAN, não tem Sistema Nacional de Trânsito, por exemplo, mas tem alguns tópicos bem importantes. Dos tópicos mais importantes que vão cair na prova do ensino médio, eu já garanto um aqui que vai despencar na prova, que é justamente a questão das normas gerais de circulação e conduta. Que são as normas de circulação e conduta, TIL. Cara, em regra, são aquelas normas de conduta que você deve adotar numa via, como, por exemplo, normas de percurso, a questão, por exemplo, ligada às ultrapassagens, as questões ligadas, por exemplo, às preferências, às prioridades, estacionamento, operação de carga e descarga, parada, a figura do motociclista, a figura do ciclista, do pedestre, dos animais na via, condição em que se aplica, por exemplo, recolhimento de animais que estejam soltos na via e podem causar algum tipo de perigo aos demais condutores, enfim, tem uma série de tópicos que realmente podem ser cobrados. Além desses, Wagner, infrações de trânsito e sinalização. Sinalização, cara, qualquer prova cobra sinalização. Qualquer prova vai cobrar naturalmente. Mas a do Detran, de ensino fundamental, uma prova tecnicamente mais simples, mais simplificada, essa não tem pra onde correr. Vai cair sinalização sim. E aí muita gente pergunta assim, eu preciso saber o anexo 2 do CTB para entender sinalização? E a resposta é não. Nada a ver, nada a ver. O anexo 2 do CTB ele é uma resolução do CONTRAN. E sendo uma resolução do CONTRAN, não cai para o ensino fundamental. Tá bom? Então esquece a questão do anexo 2º do CTB. Então o que é o estudo de sinalização, vai? Cara, a classificação da sinalização, quando é que ela é horizontal, quando é que ela é vertical, o que são e quais são os principais gestos do agente, o que é uma sinalização semafórica, o que é uma sinalização auxiliar, qual é a diferença entre, por exemplo, placa de regulamentação para placa de regulamentação de advertência. Não sei qual é. Não sei qual é a diferença. Regulamentação é aquela em que ela é imperativa, é aquela em que o descumprimento, ou seja, o desrespeito gera infração de trânsito. Por exemplo, aquela placa branca, circular, por exemplo, que vai ter lá um E cortado, ou seja, dizendo que o estacionamento ele é irregular, ele é proibido naquele local, que o sentido ele é proibido, aquela que vai ter uma seta cortada, enfim. Essas placas de regulamentação, quando você descumpre, você comete infração obrigatoriamente. Agora, tem as de advertência, que indicam perigo na via, e essas, em tese, não vão gerar infração de trânsito, tá bom? Pegando a parte de norma geral de circulação e conduta, o que é tecnicamente obrigatório cair na prova? Cara, primeiro de tudo, as diferenciações entre o que seriam preferências, as normas de preferência e as normas de prioridades. O que é a diferença de prioridade e preferência de acordo com o CTB, inclusive do próprio artigo 29 do CTB. Preferência, que não é absoluta, você vai ter com relação a veículos sob trilhos, você vai ter em veículos que trafegam em rotatórias, em rodovias, quem trafega à direita do condutor. Esses veículos possuem o que a gente chama de preferência. Quem está numa rotatória tem preferência de circulação. Quem está, por exemplo, trafegando sob trilhos, ou seja, um veículo sob trilhos, vai ter preferência de circulação. Até porque se você for tomar a preferência de quem está sob trilhos, você vai se fuder, porque o veículo, o trem vai passar por cima de você. E o que é a prioridade, então? Qual que é a diferença? É porque a prioridade você divide por tópicos. Você tem prioridade de passagem, que são para aqueles veículos precedidos de batedores. Lembrando que quando você viola, quem tem essa precedência, você comete infração de natureza gravíssima. Você tem você tem a prioridade do veículo, por exemplo, que tem prioridade de parada e estacionamento, que são os veículos prestadores de serviço de atividade pública. E você tem as prioridades de circulação, parada, estacionamento e passagem, que são os veículos de emergência, são os veículos, por exemplo, de urgência,
os veículos de operação de trânsito, os veículos como, por exemplo, de salvamento, esses têm essas outras prioridades. Isso quer dizer que se porventura uma viatura, uma ambulância precisa entrar numa contramão para salvar a vida de uma pessoa que sofreu um acidente, ela vai fazer e isso não vai ser considerado uma norma infracionada, ou seja, não vai ser considerado uma infração de trânsito. Lembrando que, obrigatoriamente, nessa condição, eles devem estar com o intermitente e com aquela parte que é o giroflex, né, que a gente chama, o intermitente luminoso e o sonoro devem estar ativados. Se eles forem sem acionar o giroflex e tal, isso também é considerado infração de trânsito, viu? Infração de natureza média. Lembrando que, na hora que você deixa de dar passagem para quem tem prioridade, infração gravíssima. Na hora que você segue quem tem prioridades, infração grave, tá bom? Amado mestre, agora eu tenho uma pergunta para o senhor. Gestos do agente. Tem muitos sinais, eu vou dizer assim? Geralmente elas estão associadas aos silvos, né, que seriam um apito, né? E aí você tem os breves e os longos, você tem parada, você tem diminuição de velocidade, enfim, você tem uma condição até simplificada, não é nada difícil, nada demais não, é light. O que é bom saber, além da questão dos gestos do agente também, é a questão que fala, por exemplo, de todos os outros tópicos da sinalização e como que isso é abordado numa condição, por exemplo, de hierarquia, que é o que a gente chama de normas de prevalência. Qual é a prevalência entre elas? Quem vem primeiro que o quê? Isso caiu na prova do vistoriador. E eu tenho que lembrar sempre o seguinte, que quando houver conflito entre norma, sinalização e agente, prevalece o que determina o agente. Porque o agente tem prevalência sobre a sinalização e as regras de trânsito, enquanto a sinalização vai ter prevalência sobre as demais normas, regras de trânsito. Então eu tenho prevalências. E isso é bom que se leve em consideração. Prof, muito se fala também, você tá no grupo lá do Maranhão, aí assim, o pessoal, assim, não só do Maranhão, mas aqui em Fortaleza acontece também muito isso com a gente. Eu sou um que faço isso também, meus amigos também fazem isso. Parar sempre, prof, o pneu em cima daquela lixa da faixa de pedestre. A primeira lixazinha, prof, tem a primeira lixazinha, depois vem aqueles bichinhos assim. Ali, prof, tá cometendo algum tipo de infração? Cara, é assim, duas possibilidades. Você tem a possibilidade da notificação eletrônica por ter parado na célula, né, que ela é sensível, na hora que o sinal ele fica vermelho, quem passar ali em cima vai ser notificado, vai ser fotografado quando passar na sequência. Então você corre esse risco de passar e aí é como se você tivesse parado em cima da faixa de pedestre. Agora, vamos para o mundo prático, né? Vamos para a prática. Na hora que você para o veículo na faixa de pedestre, existem duas possibilidades. Ela pode ser gravíssima ou pode ser média, né? Gravíssima ou média, é isso. Como é que vai ser, Vale? Se você estaciona na faixa de pedestre, vai embora e deixa o carro na faixa de pedestre. Você cometeu infração gravíssima. Você obriga o pedestre a sair da zona de conforto dele, já que a norma de trânsito ela é, em regra, voltada para a segurança do pedestre, e o teu carro está estacionado lá, fez com que o pedestre fosse para o meio da via e disputar lugar com os demais veículos. Isso vai fazer com que ele corra risco de vida, por exemplo. Então, assim, gravíssima, mais remoção do veículo. Mas digamos que você não estacionou. Você só parou, porque na mudança de semáforo, mudou o semáforo, você não conseguiu seguir viagem, seguir em frente. E teu veículo ficou parado em cima da faixa de pedestre. Qual é a infração? É a mesma? Não. Nesse caso, o que o CTB entende? Que nesse caso foi ocasionado em razão, por exemplo, da demora do semáforo ou coisa do gênero. Aí ela deixa de ser gravíssima e vira uma infração média. Sai de 7 pontos e vai para 4 pontos. Prof, semana aí já da prova aí da galera que vão fazer esse fundamental. Isso. Agora é a hora de colocar em prática tudo que eles, né, prof, estudaram até agora. Exato. Procurar manter o foco, ter aquele controle emocional. Calma, né? Verificar a documentação, alimentação adequada, verificar o local, o horário de prova, para sair com totalmente de antecedência. Porque, prof, já vi vários alunos. Acesso, tal. Já vi vários alunos, prof, que na prova de historiador agora ficaram sem fazer a prova por perderem o horário, saiu de casa onde deu um problema. Então, se tu mora a 1 hora, então sai 2 horas antes, sai uma meia hora antes de 2 horas, vai sempre assim. E, prof, para poder finalizar aqui com a gente aqui, sábado, de 8 da manhã às 17 horas. Aula de véspera, né? Aula de véspera, shopping Mackenzie. Isso. O professor Wagner também vai estar lá mandando ver também, lembrando que a mãe de Iná, o Oráculo, a aula passada foi assim. A mãe de Santo, o pai Babalaô, Pai Lobo, tudo Pai aí. Lobo. Pai Lobinho, é isso aí. No último agora do historiador, prof, graças a Deus, foi abençoado, né? Na maratona.
obteve um grande sucesso, grande conquista aí, parabéns ao senhor também, como vários alunos também, parabéns ao senhor nos grupos aí, e que também essa prova também de ordem fundamental, você também consiga também fazer várias também questões. Aliás, já foram dadas várias questões em sala de aula, né, prof? Já. Ó, assim, prova passada não caiu, na primeira prova de historiador não caiu transportes. É provável que essa do ensino fundamental caia. Sabe por quê? Porque não tem resolução. Se não tem resolução, o cara pode cobrar CTB e transporte. O que é que tu aposta, Wagner, em transporte? Cara, eu vou morrer dizendo isso. 2 tópicos de transporte. Se você pegar o decreto 29.687 e for fazer uma leitura dele agora, você pode pegar o artigo 3º, quando ele vai falar de conceitos e definições, e o artigo 4, que vai falar da classificação do transporte rodoviário. Você pode pegar esse vídeo do show no dia depois da prova e você vai ver que o que eu disse estava certo. Que você só precisou estudar esses 2 tópicos para fazer uma boa prova. Sabe por quê? Porque não precisa de muito conhecimento de transporte para fazer a prova do Detran. Você só precisa conhecer, por exemplo, quais são os conceitos e as definições e no mais tardar, no máximo, qual é a classificação do transporte. Cara, se você souber isso, tá resolvido o problema. Tá resolvido o problema. Prof, para quem vai se preparando para esse concurso aí já vem há muito tempo, tipo, hoje são o quê? Hoje são 5 de março, aí temos aqui mais ou menos o quê? Tem 6 dias ainda até a prova. 6 dias até a prova. É a hora de fazer o quê, prof? Aquele breve resumo, cara, eu dou a dica de quem também estuda. Eu também estudo para concurso. Também estudo para ser famoso. Também. Para ser famoso. E pra ser bonito, né, show? Ah, lindo demais. Show e esse meu estilo aqui, também, prof? né? Tá esse meu estilo aqui tá estilo que lembra quem, prof? Estilo Beisola, da Grande Família. Ei, prof, é então, a Bárbara Rio agora. Chegando aí, né? Então, lembrando vocês aí, galerinha, sabadaço, das 8 da manhã às 17 horas no Shopping Rio Mackenzie. Vai estar lá o professor Brando, professor Wagner Lobo, Jackson Bezerra, Flauzino, vai estar o Rafael Araújo, Daniel Spinelli, e também vai estar o professor Gilmar Pereira, e eu acho que a Emina Albuquerque também vai estar marcando presença. Lembrando, agora dia 10, esse aulão, e teremos também um aulão também pra galera também, que vai fazer pra a gente e pra algum coisa tipo. Agente administrativo. Agente tipo, também no dia 7 de abril. 7 de abril também vai estar todos os professores dos quais eu falei, menos o professor Brando. Então, galerinha, mais uma vez, obrigado, amado mestre Wagner Lobo. Mandar um beijão pra Diva, que acabou de ligar pro senhor aqui. Pra mim eu vi aqui. Apareceu lá, Vidona e 3 coraçãozinhos. Então, assim, galerinha, Diva, beijão pra você também, pra sua filhona também, pro Sirius Black. Geração Concurseira, Colégio de Concurso, professor Wagner Lobo, antenados 24 horas. Beijo pra Bárbara também, tá ali, minha sobrinha, Bárbara. Não é Bárbara, é Bárbara. Bárbara é gente boa. O acento dela eu tirei do primeiro, botei pro final, Bárbara. Entendeu? Que sempre assim. Só então, eu chamo assim. Eu a chamo assim. Eu chamo Ana. Chama Ana Pronto. Será que seria certo? Vou perguntar o Ruivo. Rapaz, se o Flauzino disser que é assim, tá errado. Então pronto. O Flauzino dá o bisu errado. Então pronto. Eu chamo Ana assim. Mas depois perguntar, isso vai ser uma dica pro Flauzino chamo ela. Então pronto. Flauzino eu chamo ela. Flauzino, como sempre, 30 aulas de Flauzino vai ser 30 aulas de quê? Só crase. Então fazer o quê, né? Só crase, menino. O cara e agora, ultimamente ele vem com aquela frescura de malhar, chega pra dentro, fica balançando assim, tu vai virar. Tá, cara, assim... Flauzino, balançando o peito, é sinônimo de quê? Não, cara, fazer o quê, né, velho? Vou falar não, que é pra não ser homofóbico. Mas o Flauzino é 10 anos e tudo. Mas é teu parceiro. Tem suas opções e tal. E sobre Silvinho, a Luciana. Silvinho, quando se fala Silvinho, lembra da minha amiga Luciana Maria, corre Luciana. E aí, prof? Silvinho tá sumido. Flauzino simplesmente tomou o marido da mulher aqui, né? Foi-se embora com um homem, né? Então, galerinha, esse é o clima aqui com o próximo Wagner Lobo aqui, beleza? Então, fica aquele abração pra galera do Maranhão que nos acompanha sempre. A Luciana, Imperatriz, galera também de Exu, Pernambuco, galera também de Caxias, Bacabal, Barra do Corte também, São Luís Maranhão. O Sampaio Correia, o Bolivão foi eliminado na primeira fase do Campeonato Maranhense, velho. Caramba, meu irmão. Foi eliminado o Bolivão, ó. Eu comento da minha amiga Janara lá, dos meus amigos lá do Maranhão, aquele abração, se abraçado. E nós, né, fazer o quê, né? O papai voltou. 2 jogos. Série A é duro, né, cara? 2 jogos. Pesado, ontem tava todo mundo tava vibrando, até os 44 minutos nós tava lá, ó. O Ceará todo tempo em cima, empate. Ou seja, o bom, cara, é porque o Rei Arthur só precisou de 5 minutos pra acabar com o jogo. Mais 5 minutos o Ceará virava. Fazer o quê, Rei né? Arthur é dureza. Ceará, 2018, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Cearense. 19, Libertadores da América. Libertadores, não, humildade, cara. Humildade. De boa. Nós estamos só visando a Libertadores. Queremos a Libertadores. Então é isso aí, galerinha. Beijo a todos vocês. Agora também do Crato, Jazeiro Barbalha. Alô, meu Ceará e meu Brasil. Beijo a todos vocês. Tchau. Abraços.